Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo de Penny Stocks. E agora a gente vai entender com um pouco mais de detalhes o que são as OTCs. As OTCs, elas são empresas que elas são listadas no mercado de balcão, tá? E é um nicho interessantíssimo de mercado, com muitas oportunidades dentro da bolsa de valores, tá? E dentro do nicho de Penny Stocks. Elas são negociadas, né, com um mercado descentralizado. O que é isso? Não são literalmente quando você manda uma ordem vai para uma corretora, é a própria corretora que executa. Todas as ordens são negociadas por um market maker, por um formador de mercado que tem lá o book deles, que eles podem comprar e vender a qualquer momento, né? E não necessariamente, tá? É um mercado onde, por exemplo, você vai colocar uma ordem e você vai ficar na fila, na melhor compra, e se alguém vender, você vai ser executado. Ele é um mercado um pouco mais complexo, porque literalmente ele é descentralizado. Então as ordens, quem é responsável pela execução da ordem são esses market makers e eles não passam por uma bolsa oficial. Então pensa que tem um universo que se você manda uma ordem, né, dentro do mercado e um outro trader está mandando por um outro market maker que executou a ordem lá, pode ser que ele execute num preço abaixo do seu e você tá lá na pedra, entendeu? Então digamos que você está comprando no 10 e aí o market maker executa, um outro market maker executa uma ordem a 9,90, você vai continuar lá no 10 e aquele market maker executou outra ordem. Então ele é um mercado um pouco menos simples de executar a ordem, as ordens são executadas um pouco mais devagar, tá? Mas, tá, dentro do universo de Penny Stocks, ele é um dos que tem mais manipulação e, obviamente, quando mais manipulação tem, mais explosão de preços tem também, tá? Então, são muito ou pouco transparentes essas empresas, vocês vão, eu já havia até comentado, tem empresas que basicamente eles são uma empresa de fachada, ou já deixaram de existir, você procura no Google Maps, no endereço do site da empresa, a empresa lá, e já é uma fazenda, tipo, é uma coisa que não tem nada a ver com o que realmente a empresa se propõe para fazer no site delas, tá? Então, vocês precisam saber que esse mercado existe, porque é abismal a quantidade de volatilidade que as empresas têm. Tem ação que sobe 1000% num dia. Eu fiz um trade recentemente, né, vendido numa ação que estava subindo 21.000%, né? Então eu fiz um trade de 80 e poucos por cento, basicamente esperando essa ação desabar, tá? E elas são, né, como eu comentei, negociadas através desses market makers que executam manualmente as ordens, tá? E esses market makers, eles checam os inventários que eles têm dentro do mercado, do book deles para poder executar a ordem para você ou não. E eles são obrigados a executar pelo menos uma ordem no preço atual, na quantidade disponível, mas isso acontece por ordem de chegada. Pode ser que alguém, como eu comentei, execute a ordem antes que você, e você fique lá esperando, tá? Então, para operar esse mercado, você tem que ter uma estratégia muito definida, como uma delas que eu vou comentar para vocês, né? Na verdade, já comentei no último capítulo e a gente vai falar com mais detalhes depois. Mas a sugestão principal que eu dou para vocês é, se vocês forem operar nesse mercado, não utilizem de forma alguma ordens a mercado, tá? Você já sabe o que é ordens a mercado. Agora eu trago alguns exemplos para vocês verem as explosões de preço que esse mercado tem, esse nicho tem, né? Então, por exemplo, essa Ripple que subiu 2.000% em apenas um dia. É absurdo e volta tudo, né? Essa WRT, né, também subiu aí 1.400% em apenas alguns dias, na verdade. Essa foi um movimento um pouco maior, né, que ela saiu de 0,01 para 0,17. Quase todas as OTCs, tá? E eu falo quase, porque realmente não são todas, mas chutaria que pelo menos uns 80% delas custam abaixo de $1, tá bom? Essa daqui é um outro exemplo. PACV, ela saiu em 2 dias, né? Ela saiu de 0,01 para 0,11, 450% em 2 dias, tá? Essa GMRE, ela saiu em poucos dias, tá? De 0,03 para 0,68. Então a gente foi quase 2.000% em alguns dias, tá? A NUEC também 750% em alguns dias. A HCYT é uma ação que vocês conseguem ver que eu estou posicionado nela até hoje. Então essa aqui foi quando eu estava começando na minha jornada,
né, de trade, né, e aprendendo, testando estratégias no mercado de OTCs. Então, por exemplo, essa ação, vocês precisam tomar cuidado, principalmente operando comprado. E eu comprei essa ação e meu preço médio está no 0,07 e ela está custando agora, né, nesse exato momento, 0,04. Então eu estou tomando uns 30% na cabeça e ainda não zerei, né, e não tive um bom gerenciamento de risco nessa operação. Então, aprendam com os erros, principalmente com os erros que eu já tive e eu estou tentando falar para vocês não terem. Tá? Essa ação subiu 1.200% num dia, né, e voltou tudo, e aí o meu preço médio está ali, eu comprei mais ou menos nessa zona de consolidação e o ativo continuou caindo. Então, colocar um stop é fundamental, tá bom? E é isso. Essas são algumas informações do universo de OTCs que eu queria deixar claro para vocês verem mais alguns gráficos. E o meu papel aqui dentro desse módulo é poder trazer muito gráfico para vocês realmente enxergarem e entenderem o que eu estou falando e começarem a se ambientalizar com volatilidade. É isso que a gente está falando. Volatilidade é um aumento explosivo de preços que pode gerar muita oportunidade para quem opera comprado e também para quem opera vendido, que obviamente, como vocês veem, a ação subindo 1.200%, você tem que saber muito bem se posicionar nas operações vendidas para não tomar um prejuízo muito grande, tá bom? Ou ficar passando um calor muito grande. É isso e até o próximo vídeo.